Fala, guerreiro, beleza? Professor Bruno Carvalho, professor de física, passando para bater um papo especial com você. E hoje a nossa conversa é sobre refração da luz. Sim, um fenômeno ondulatório, consequentemente um fenômeno óptico, né? Porque a luz é uma onda eletromagnética, são aquelas ondas que conseguem se propagar no vácuo, são aquelas ondas que não precisam de um meio para se propagar, de um meio plástico ali, um meio deformável para se propagar. Cuidado, não quer dizer que ela não se propague em meios materiais. Se propaga sim, meios sólidos, meios líquidos, meios gasosos e até se não tiver meio, ela se propaga também. Então a luz ela é bem interessante, tá? Pois bem, hoje a nossa conversa vai ser sobre refração da luz. É o que, Bruno? Sim, refração da luz. Vamos começar os estudos sobre refração. Bruno, isso é importante demais. Isso caiu no Enem várias vezes e pode ter certeza que vai cair de novo. Porque, afinal de contas, a refração da luz, ela explica muitas coisas, né? O Enem, ele faz isso. Ele traz, principalmente, a aplicação às situações cotidianas ou para você compreender as tecnologias. Nós temos habilidades e competências que falam sobre isso. Por exemplo, a refração da luz, ela vai explicar o funcionamento da fibra ótica. Para você ter uma internet de qualidade e conseguir acompanhar essa aula. Beleza? Vamos comigo? Preparei um material muito massa para você. Se liga aí. Vamos lá. Foi. Pois bem, quando é que a luz vai sofrer uma refração? Veja bem, para haver refração, necessariamente tem que haver mudança de meio. Só a refração se a luz mudar de meio. Se ela não passar de um meio para outro, o raio de luz não refratou. Percebam aqui nessa situação, ó. Eu tenho uma lanterna emitindo um feixe de luz e ela vai passar do ar para a água. Observe que quando passa do ar para a água, ela vai sofrer uma curvatura. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. Mas uma coisa é certa. Quando acontece a refração, necessariamente haverá mudança de meio e haverá mudança na velocidade, tá? A velocidade da luz muda, podendo aumentar ou diminuir, dependendo ali da passagem. E aí muda até a tua perspectiva de visão. Veja bem, quando você coloca um canudo no frasco aqui com água, parece que ele está quebrado, né? Ó, nós temos essa diferença de percepção. Por exemplo, você já olhou para uma piscina, quem é pessoas que são baixas, né? Quando vão mergulhar numa piscina, sofrem muito disso, principalmente se não souber nadar. Eu não sofro disso porque eu sou uma pessoa bem alta, tenho mais de 1,80 m. Mas veja bem, quando você vai mergulhar numa piscina, você olha e geralmente ela parece ser mais rasa do que realmente é. A refração da luz acaba mudando ali a tua perspectiva de profundidade. Mas olha só, toda vez que houver refração, haverá reflexão também. Quer ver um exemplo? Quando você vai olhar através de um lago, né? Tem um lago bonitinho, lá você vai olhar através daquele lago bem limpo, de água cristalina. Você vê através da água, mas você também vê o seu reflexo. Olha só, teve refração e teve reflexão, beleza? Então, a velocidade muda, o comprimento de onda muda, porém fica atento. A frequência da onda não muda. Aliás, ouça o que eu vou te dizer agora, fecha o olhinho e grava isso. Nenhum fenômeno ondulatório muda a frequência da onda, beleza? Nem refração, nem reflexão, nem polarização, nem interferência, nem ressonância, nem mesmo o efeito Doppler. Mas isso é um papo para um outro momento, tá? Pois bem, aqui, lembrando como calcular a velocidade de uma onda, velocidade é igual a lambda vezes a frequência, tá? Comprimento de onda e aqui a frequência da onda. E aqui nós temos o índice de refração do meio, ou refringência do meio. É como se fosse um fator de comparação para eu ter uma noção da diminuição da velocidade naquele meio em relação ao vácuo. Então, índice de refração ou refringência é dado pela relação N igual a C sobre V. Não cometa vacilo, tá? O N
será a refringência, o C vai ser o índice de refração da luz a velocidade de propagação da luz no vácuo. E essa, ela é constante, é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Uma vez o aluno me perguntou, professor, por que é 3 vezes 10 a 8? E eu disse, meu caro, algumas coisas na vida nós não podemos explicar, nós só conseguimos medir. Então, por que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo? Hoje, a física quântica consegue explicar, mas é algo que foge os nossos conhecimentos de ensino médio, que precisa de uma matemática bem mais refinada, tá? Mas esse valor no vácuo ele é constante. E V é a velocidade da luz naquele meio de propagação. Olha a situação da piscina que eu falei anteriormente. Olha a diferença, né? Parece que a mulher é até mais gordinha aqui dentro da piscina, ó. Olha o bebê aqui também. Parece que ele tem pernas maiores, né? Como eu falei, ela muda a perspectiva de imagem. Beleza? Aqui os elementos que estão envolvidos nessa refração. Temos o raio incidente, temos o raio refratado, que atravessa, e temos uma pequena porção que reflete. S é a minha superfície, raio incidente, raio refratado, essa aqui é a reta normal. Lembrando que na física, quando eu falo alguma coisa é normal, quer dizer que aquela coisa é perpendicular, tá? Então, reta normal, perpendicular à superfície. Ângulo de incidência e ângulo de refração. Essas grandezas, elas vão se relacionar lá na segunda lei da refração. A primeira diz o seguinte, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal, eles são coplanares, eles estão contidos no mesmo plano. Enquanto a segunda lei é a lei de Snell-Descartes. Diz que o índice de refração, o índice de refração 1, né, do meio incidente, o índice de refração 2 do meio refratado, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eles vão se relacionar obedecendo essa relação aqui, ó, N1 seno de I igual a N2 seno de R. Então, se eu te dou o índice de incidência, o índice lá do meio refratado e o ângulo de incidência, tu consegue encontrar o ângulo de refração. E aí eu tenho alguns tipos de incidência, veja bem. Quando o raio passa de um meio menos refringente, quando eu falo menos refringente, é de menor índice de refração, beleza? Para um mais refringente, de maior índice de refração, perceba que ele deveria passar assim, ó, retinho. Mas não, ele se aproximou da reta normal. Se ele se aproximou, o ângulo aqui diminuiu, consequentemente, a velocidade de propagação também diminuiu. Agora, olha o que acontece quando ele passa do mais refringente para o menos refringente. Ele vai incidir aqui. Quando ele passa do mais para o menos, ele deveria passar direto. Observe que o raio ele se afasta da normal, aumentando esse ângulo. Se esse ângulo aumenta, a velocidade de propagação também vai aumentar. E aí, isso causa uma grande confusão. Se o raio incidir normal, se o raio não incidir formando nenhum ângulo, né? Ele incide em cima da normal, formando 0 graus com a normal, consequentemente, 90 graus com a superfície. Muitas vezes você bate o olho e diz que não vai haver refração, mas vai, porque o critério para haver refração é haver mudança de meio, beleza? Então, se está mudando de meio, tem refração, porém essa é uma refração sem desvio. E aqui, a continuidade óptica. A continuidade óptica ocorre quando dois meios transparentes apresentam a mesma refringência, o mesmo índice de refração. Logo, o raio de luz vai vir, ó, ele passa do ar para o vidro. Passa do vidro ali para uma glicerina. Quando ele vai para o outro material, ele, peraí, é o mesmo índice de refração. Eu não vou refratar não, vou passar direto. Então, ele passa direto, ele vai se comportar como se estivesse no outro meio. Logo, um material fica invisível em relação ao outro. Olha que interessante essa situação, né? O tubo, a parte imersa, fica invisível em relação ao outro. Beleza? Essa foi a nossa aula de refração. Espero que você tenha compreendido. Teremos aí outros momentos, porque o conteúdo é bem bacana e bem interessante, mas eu espero
que nesse primeiro momento eu tenha tirado a tua dúvida, que você possa ter aí a sua curiosidade aguçada para mergulhar nos estudos da refração. Eu conto com a sua dedicação, conto com você, conta comigo também, conta 100% com o professor Bruno Carvalho. Qualquer dúvida, pode entrar em contato por alguma rede social, que aí estamos aqui para te ajudar. Forte abraço, fé na missão, vamos para cima.